Olá, boa noite. Meu nome é Wesley, né? Sou um servo de Deus vivo e gostaria aqui de ministrar uma palavra sobre o livro de Ruth em 4 partes. Hoje será a parte um e vou destacar aqui alguns versículos do primeiro capítulo, né, para a leitura. E a história de Ruth começa, né, muito interessante porque na cidade de Israel havia um homem chamado Elimeleque, casado com Noemi, pai de Quilom e Malom. E mais uma observação sobre Elimeleque: ele era da cidade de Belém, da tribo de Judá. Eis que acontece uma época de muitas dificuldades em Israel com alimentação e escassez, né, de comida. E eis que essa família resolve se mudar, né, sair da cidade de Israel e ir para outros lugares. Né. E aí passa-se um tempo, Elimeleque morre, marido de Noemi, e os dois filhos de Noemi casam com duas moabitas, Orfa e Ruth. Viveram esse casamento por 10 anos e simplesmente depois aconteceu dos dois maridos morrerem, né? Tanto o marido de Ruth como o marido de Orfa. Nisto ficou apenas Noemi, Ruth e Orfa. Eis que Noemi se decide em voltar para a terra dela, se despede de suas noras e pede para elas voltarem para a casa dos pais, pois ela não teria como, sendo muito velha, ter mais um filho até que ele crescesse, para que elas pudessem, né, continuar a família. Né? Eis que elas relutam por um momento, órfã volta para a casa da sua família, porém Ruth, com um grande apego diante de Noemi, diz que irá com ela, né, para onde ela for, e que uma coisa que eu achei muito interessante no texto, né, que elas só separariam, né, no momento da morte de uma da outra, que ela estaria com a sua sogra, né. E aí uma coisa muito interessante, porque quando você se casa, você forma uma família, você e seu marido, né? E aí eu quero dizer um bom relacionamento da sogra com a nora, né? Que, creio ou não, quando a pessoa se casa, né? A sua sogra, o seu sogro se tornam um segundo pai, uma segunda mãe e vice-versa também para a mulher, né? E aí, continuando essa história, eles estão voltando e no final do versículo 20 para o versículo 21, melhor, do versículo 22 para o versículo no versículo 21 para o versículo 22, olha como Noemi fala: é, ditosa eu partir, né? É, afortunada, né? Eu partir. Porém o Senhor me fez voltar pobre, né? Porque, pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega e da cevada, né? No princípio de começar a colheita, né? E aqui eu quero fazer uma grande reflexão, porque no momento mais difícil da vida de uma mulher, que é o de Noemi, perder o seu marido, perder os seus filhos, ela ganhou uma coisa muito preciosa na terra que ela foi. Ela ganhou uma amizade, um amor verdadeiro de uma nora. E mal ela sabia que esta nora futuramente, né, se casaria com Boaz e ela seria parte da descendência de Jesus. Isso é muito interessante, porque ela se casa, futuramente eu vou explicar aqui, com Boaz, que é parente de Elimeleque, que também é da região de Belém,
e também é da tribo de Judá. E aí, para encerrar essa primeira parte, eu quero ler o capítulo 2, o versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Às vezes a gente pensa assim, né? Tô casado há anos, estou me desenvolvendo, né? Um casamento, ali vai ter uma família, mas ainda tudo acontece no tempo de Deus. Ruth teve 10 anos casada e não teve filhos. Ela conhece Boaz, né? Futuramente que eles se casam, e ele pôde continuar a descendência dessa família, afinal ele era parente de Elimeleque, né? E naquele tempo as viúvas, né? Elas não tinham como se sustentar, né? Ali a economia, né? As mulheres não tinham um trabalho, era totalmente o homem a responsabilidade de ser provedor daquele lar. Então elas passavam por um momento de muita aflição. Mas pensa assim, ó, Deus é um Deus que ele nunca fecha as portas para você, mesmo nos momentos de aflição. Pode estar ali um momento difícil. Deus ainda está agindo de acordo com a sua vontade. Existem três coisas que Deus muitas vezes fala para nós: o sim, o não e o esperar. Noemi, aí nos próximos capítulos, estava vivendo a espera. E a espera tem momentos que é de sofrimento, é de tristeza, de angústia. Né? Poxa, eu perdi pessoas que eu amo nesse tempo. E aí vem até uma reflexão na nossa vida cristã e na nossa caminhada. Muitas vezes a gente pode perder mãe, pode perder pai, pode perder um marido, pode perder uma esposa, mas nós não somos o resultado das pessoas que nós perdemos durante a vida. Mas nós somos o que viemos e que nascemos para ser adoradores de Cristo em todo o tempo. Não viemos com nada dessa terra, nascemos pelado, morreremos nu. Ainda alguém vai colocar uma roupa em nós e alguém ainda vai ter o trabalho com a despesa do caixão se a gente não fizer o plano em vida. Então, de mãos vazias viemos, de mãos vazias voltaremos, porque nada que nós construímos aqui vai conosco. E muitas vezes a gente olha para situações com dom de pertencimento e esquece que Deus direcionou a nossa vida, hoje e sempre. Termino por hoje essa primeira parte e estarei fazendo a continuação depois da parte 2.